Fala galerinha, estamos aqui de novo nessa série, dessa playlist de dificuldades que os alunos costumam ter em alguns assuntos de matemática, tá? Então a gente vai perceber que vocês vão ter uma série de videoaulas nessa sequência. Assuntos que o pessoal costuma ter dificuldade em matemática. Um outro assunto que nessa experiência de sala de aula eu sempre percebo dos meus alunos é a soma ou a subtração envolvendo frações. Como somar ou subtrair quando eu tenho frações? Perfeito? Então, olha só, a fração 2/5 mais a fração 3/4. Como que eu faço isso? Aí, para normalmente você fazer isso daqui, você sempre aprendeu desde lá que você era petitinho, desde lá do fundamental, que na hora de você somar ou subtrair frações, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Aí, galera, muita gente, não, eu vou lá, tiro o mínimo múltiplo comum. Nossa, eu aprendi desde pequeno como é que eu tiro o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, neste caso, entre 5 e 4. Aí o cara vai lá, beleza, eu aprendi isso. Gaspar, isso eu sei. Como é que eu tiro o mínimo entre 5 e 4? Então eu divido por 2, dá 5, 2. Divido por 2 de novo, dá 5, 1. Aí eu divido por 5, dá 1 e 1, perfeito? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Lembrando que a gente tem aí entre essas séries de videoaulas uma videoaula para poder falar de mínimo múltiplo comum. Mas beleza, o meu mínimo múltiplo comum é 20. Aí a pessoa vai lá e fala, o meu mínimo múltiplo comum é 20. Beleza, aí o cara vai lá e coloca 20. E faz tudo mecanicamente. Primeira observação que eu quero fazer, para que a sua dúvida, a sua dificuldade comece a se diluir, é que você entenda o que realmente é o mínimo múltiplo comum aqui. Tá, você concorda com o tio Gaspar que você aprendeu a vida inteira que toda vez que você tem que fazer uma soma envolvendo frações, você sempre depois que você tira o mínimo múltiplo comum, você faz o quê? Você divide pelo de baixo e você multiplica pelo de cima, perfeito? Esse é o raciocínio que você sempre aprendeu. Eu tiro o mínimo múltiplo comum para depois dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este mínimo múltiplo comum, na verdade, não precisa ser um mínimo múltiplo comum. Tem que ser um múltiplo comum entre 5 e 4. Tem que ser um número que é divisível tanto por 5 quanto por 4. Mas por que, Gaspar? Por quê? Porque eu vou ter que dividir pelo de baixo. E o meu de baixo é o 5 e depois o 4. Então eu tenho que descobrir um número que seja divisível tanto por 5 quanto por 4. Então eu tiro um pouco o peso de mínimo múltiplo comum, aquela coisa mecânica. Não! Se você enxergar, por exemplo, que o 40 é divisível por 5 e é divisível por 4, faz com 40. A vantagem de você fazer com mínimo múltiplo comum, é que a fração já fica mais simplificada. Mas eu quero que você coloque na sua cabeça que você tem que descobrir um número que seja divisível tanto por 5 quanto por 4. O menor deles é o 20. O menor não nulo é o 20. Correto? Então, isso você tem que colocar na sua cabeça. Então, tá. O que eu faço agora? 20 dividido por 5 dá 4. Vezes 2, 8. 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 3, 15. 8 com 15, 23 20avos. O que eu quero que vocês observem, mas por que não pode ser 25, Gaspar? Porque se o meu denominador for 25, na hora que eu for dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, 25 por 5 dá 5, beleza? Só que o 25 por 4? Vocês entenderam qual que é o raciocínio? Então eu tenho que achar um número que é divisível tanto por 5 quanto pelo 4. O menor deles é o 20. Mas se eu fizesse com 40 dava certo, se eu fizesse com 60 daria certo, se eu fizesse com 100 daria certo. Tá? Então, tira um pouco o peso disso. Tanto que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente arrematar, de uma situação assim, ó. Meio mais 1/3. Meio mais 1/3. Perfeito? Por isso que o pessoal costuma dizer o seguinte, eu tenho que achar, então eu vou ter que tirar o mínimo aqui, certo? Eu tenho uma soma envolvendo frações. Então eu vou ter que tirar o mínimo aqui. Tá, então eu vou lá, faço o mesmo procedimento que eu fiz aqui pro 2 e pro 3, tá, beleza. Aí vocês já devem ter ouvido falar, multiplica os dois.
Por quê? Eu não preciso de um número que é divisível tanto por 2 quanto por 3. Por quê, Gaspar? Porque eu vou ter que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então eu preciso de um número que é divisível tanto por 2 quanto por 3. Vocês concordam que o produto entre esses dois números, no caso 2 vezes 3, 6, com certeza vai ser um número divisível por 2 e divisível por 3, porque ele é resultado do produto dos dois. Por isso que se fala isso. Se você ficar com dúvida, com dificuldade, faz o produto entre 2 e 3. Automaticamente, com certeza, você vai achar um número que é divisível por 2 e é divisível por 3. Neste caso, eu faço o quê? 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1 dá 2. Resultado, 5 sextos. Perfeito? Ok? Então, galera, fica a dica em relação a isso. A gente vai continuar treinando isso daí, fazendo outras aulas sobre isso daí. E eu vou gravar uma aula depois para vocês falando sobre a aplicação disso em equações que envolvem fração. Porque o pessoal sempre tem aquela dúvida. Por que em equação eu corto o denominador? Por que aqui não? Então a gente mais pra frente fala sobre isso, galera. Então, ó, fica de olho, entenda bacana, dê uma treinada, fique com o exercício e até a próxima. Um abraço!